começar a resenhar um pouquinho mais sobre futebol carioca, né? Que é o tema da gente aí. Tu já começou a falar sobre Flamengo, Vasco aí. Eu acho que tu passou por um período aqui muito emblemático no Vasco, né? O Vasco ganhar a Copa do Brasil ali foi o último grande momento do Vasco, né? Foi. Até do século, vamos dizer assim, né? Porque... Caralho. Porque o último grande time antes desse aí foi 2000, 2001, Isso. né? 2002, 2003 começou a decair, Isso, foi. veio o time do Alexandre, foi isso. E como é que foi aquele Vasco, cara? Qual é o diferencial? O que fez aquele Vasco ser aquele Vasco tão empolgante ali, cara? E naquele ano, né, cara, nasceu, na verdade, o Alec Gol, né? Pelo Lédio Carmona e pelo Luiz Carlos Júnior, né? E eu acabei virando Alec Gol ali no Vasco. Era um momento difícil do Vasco, onde eu lembro que eu vinha do Internacional, né? Eu vinha de 2 baita temporadas no Internacional. E eu sempre tive vontade de jogar no Rio de Janeiro, né? E eu acabei saindo do Inter e vim pro Vasco, né? A convite do treinador, que na época era o Ricardo Gomes, né? E eu lembro quando eu cheguei na coletiva do Vasco, cara, um repórter me perguntou, né? Porque eu tinha vindo do Inter, tinha acabado de ser campeão de tudo no Inter, né? Fui campeão da Libertadores, Gauchão, Sul-Americano, enfim, tinha ganho tudo com mais de 60 gols, né? Em 2 temporadas, 69 gols. Uma média absurda, né? E eu sou perguntado o que eu vim fazer no Vasco, né? E eu de pronto eu respondo que eu vim ganhar títulos, né? E eu lembro que na coletiva teve risadas no fundo, assim, né? Do pessoal dos repórteres, né? E naquele momento eu levantei a cabeça e perguntei, uai, alguém que pensa diferente? Alguém que não acredita? E aí depois ficou aquele silêncio. Mas eu entendi depois o momento do Vasco, né? O momento do Vasco era um momento difícil. Eu vinha vindo de uma segunda divisão, né? Vinha vindo de momentos até financeiramente muito difícil. Mas, graças a Deus, aconteceu que naquele ano a gente acabou montando um grande elenco, né? Com bons jogadores, com toda a dificuldade financeira, né? O Vasco naquele ano continuou também com uma gestão difícil financeiramente dizendo, mas nós tínhamos vários jogadores, né, jogadores do nível Juninho Pernambucano, Diego Souza, Felipe Maestro, Fagner. Não, Dedé. Fagner, Só fera. Fagner, Dedé, Eduardo Costa, Renato Silva, que vinha do São Paulo, Eduardo Costa vinha do São Paulo, Rodolfo, zagueiro, Fernando Praz, Newton. Então a gente tinha, assim, realmente um time muito bom, de muito cara de nome, o próprio Éder Luiz, né? Vou lembrando aqui o Rômulo e depois o Alan, que virou o Carlos Alberto tava no início, né? Carlos Alberto. O Carlos Alberto, quando eu cheguei, né? ele foi afastado, depois nós reintegramos ele no elenco, isso aí é uma coisa que depois eu posso até contar futuramente, mas enfim, era um momento difícil do Vasco, onde a gente pôde... com a mesma dificuldade, vindo de anos difíceis, de situações difíceis, acreditar no tamanho do Vasco e mais do que isso, acreditar no tamanho de nós jogadores, né? Eu falei, cara, eu tenho 2 anos que eu fiz, nos últimos 2 anos eu fiz mais de 60 gols, né? Então, eu vou fazer gol aqui, né? E foi o mesmo pensamento do Renato Silva. O Renato Silva vinha do São Paulo, falou, cara, eu ganhei todos os títulos no São Paulo e aqui não vai ser diferente. Então a gente conseguiu naquele ano, juntar um elenco vencedor, entendeu? Um elenco de muitos caras ali que já tinham ganho em outras equipes. Então, assim, isso fortaleceu muito a gente, ajudou a gente, com toda a dificuldade. A gente treinava em São Januário. Às vezes o treinador queria dar um treino coletivo, né, que é o famoso coletivo, que é 11 contra 11, o restante do grupo que não participava dos 11 treinava atrás do gol, né? E agora não dá nem para treinar mais, porque tem a estátua do Romário lá agora. Então, assim, a dificuldade não era só financeira, a dificuldade estrutural era também, né? Eu lembro que no meu primeiro treino eu fui treinar no Exército. Entendeu? Bom, bem-vindo. Fui lá no Exército, exatamente. Eu lembro até hoje que o treinador, o Ricardo, chegou em mim e falou assim, eu tava sentado na caixa de água, né?
E era o meu primeiro treino e eu com a cabeça baixa, porque tava muito calor. E ele bateu nas minhas costas, falou assim, cara, tá tudo certo? Falei, tá. Ele falou assim, já assinou o contrato, tá tudo certo, tudo bonitinho? Falei, já. Ele falou, então seja bem-vindo agora. Não dá mais pra voltar. Tá tudo certo agora, a partir de agora tá tudo errado. Agora... De ver a realidade e querer voltar. Assinou, chegou, sentiu o calor, tá certo. Agora tu vai começar o errado agora. Então, assim, foi uma dificuldade, mas que pela grandeza do Vasco, né, pela importância do clube, pela toda a história que o Vasco tem, pelas pessoas também que naquele momento estavam lá, a nossa escolha foi de dar o nosso melhor, entendeu? Então, assim, foi um elenco muito difícil, mas um elenco qualificado e um elenco que sabia aquilo que queria. De um olhar pro outro e falar assim, a gente tem um time pra chegar. Mesmo treinando atrás do gol, mesmo tendo que ir lá no Exército treinar lá, que é ruim o campo, né? Não tem as dimensões oficiais e não é compatível ao nível do Vasco, né? Você tem que sair para ir treinar num campo do Exército. Não tô falando do Exército. Sim, não. Tô falando sobre a dimensão do clube. Exatamente. Do jeito que é, né? Não tinha uma estrutura. Hoje o Vasco já tem uma estrutura, já tem um CT, campo, já tem um CT. Então, a gente viveu tudo isso. Então, assim, cara, o Vasco, na verdade, foi um desafio muito maior do que eu imaginava. Quando eu venho pro Vasco, eu vim pensando realmente só em mim. Falei, cara, eu tô com 69 gols na bagagem e eu vou fazer mais 10, 20 ali e vou resolver minha vida. Mas eu cheguei no Vasco, a dimensão era muito maior do que eu imaginava, né? O desafio era muito maior. Mas, assim, acabou dando tudo certo. A gente, naquele ano, fez um grande ano, né? A torcida te abraçou muito, né, cara? Houve altos e baixos, né? Como todo torcedor, né? Sim. Houve altos e baixos. Mas... no final, eu digo sim, que no final tudo dá certo, né? E no final, querendo ou não, o torcedor vascaíno, né? Teve que realmente bater palma para nossa equipe, né? E sem saber, porque foi um grupo que não externou aquilo que ia acontecer no Vasco. A gente não botou para fora que a gente chegou a ter 11 salários atrasados, né? Muita coisa. A gente não externava isso. Gente que tinha luva, premiação para receber que não recebia. Então, isso o torcedor não sabia, porque a gente não queria trazer um problema maior do que já existia. Na verdade, já tinha um problema criado. Se você externar ele se torna maior. Então a gente preferiu ficar calado e fazer o nosso trabalho. Maduro, né, cara? Tratou tudo da casinha ali, cara. Exatamente. Porque se externa, aí começa a cair a pressão na mídia. Exatamente. Mídia, torcida e tudo mais. E aí a gente preferia ter essa pressão na gente, né? A pressão de ganhar, de não sei o quê, do que a gente transferir essa pressão para a diretoria, né? Porque a gente poderia muito bem... Eu lembro que teve um jogo que nós perdemos dentro de São Januário, que a torcida falou um monte, só que o pessoal tinha prometido pra gente um pagamento há um mês atrás e tinha um mês que estavam de promessa. A gente poderia ter chegado depois daquele jogo e a gente não perdeu o jogo por causa disso, né? Até porque esse ano foi um ano difícil até o final. Nós fomos campeões da Copa do Brasil, chegamos a ser vice-campeão brasileiro com campanha, se eu não me engano, esse ano a gente foi campeão carioca. 2011? 2011 não, né? Não, foi campeão da taça, né? Da taça. De uma das taças. Eu fui artilheiro do Carioca. Mas, enfim. Então, assim, a gente poderia jogar transferir isso para a diretoria. Falar assim, a gente tá fazendo o que pode. Mas não. O torcedor cobrava a gente sem saber o que estava acontecendo. Pode ser até surpresa agora. O torcedor, de repente, nem sabia que a gente estava indo treinar no Exército, né? Nem sabia que alguns jogadores ficavam treinando atrás do gol. Então, com toda essa dificuldade, nós conseguimos tirar o melhor do Vasco e o melhor dos jogadores.